as reações redox, eu vou estar chamando assim, são reações químicas em que a transferência de elétrons, elas têm essa característica. Então, são as reações químicas que estão presentes lá nas baterias dos nossos celulares, nas pilhas, né? Basicamente tudo aquilo que é elétrico, eletrônico, já que elas que estão envolvidas nesse transporte de elétrons, né, que caracteriza a eletricidade. Então, vocês vão ver lá no módulo 4, mais profundamente sobre isso, né, uma reação espontânea, enquanto, por exemplo, a gente está com uma carga do celular cheia, né, e ela começa a perder a bateria, esgotou a quantidade de elétrons ali que pode ser transferida para gerar aquela energia que a gente precisa para deixar o celular ligado, esgotou esses elétrons e, portanto, esgotou a nossa bateria. Aí a gente coloca lá na tomada para receber toda essa carga de elétrons de novo e encher nossa bateria, tá? Mas isso eu não vou estar entrando a fundo, porque vocês vão estar vendo lá na frente tudo isso aqui, essa transformação da energia química, né, em energia elétrica, que é o que acontece nas pilhas, e também vão ver a transformação de energia elétrica em energia química, mas tudo isso mais pra frente. Então vamos lá aqui, né? Quando a gente fala de oxidorredução, então a gente está falando de reações de oxidação e de redução, né? Na metalúrgica, né, a metalúrgica é aquele lugar em que obtém os minérios, né, tem as mineradoras, obtém os minérios, e a partir desses minérios transformam e obtêm os metais, né, os materiais metálicos que nós conhecemos. Então, lá nos minerais, os metais estão presentes nessa forma catiônica aqui, ó. Tá? Esse N pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, então ele é um metal na forma de cátion. E lá na metalúrgica ocorre a redução, tá? Aqui é a redução, e a gente vê que essa carga diminui, ó, e ela fica neutra. E aqui é a forma no metal, do metal como nós conhecemos, né? Dos objetos metálicos, de prata, de alumínio, de ferro, né? Então, quando a gente fala metal na sua forma metálica, né? A gente está falando que ele é neutro, ó, que ele não é um cátion, tá bom? Então, é isso o que as metalúrgicas fazem, né? Então, aqui é um cátion, ele havia perdido o elétron, né? Cátion perdeu o elétron, para ele se transformar numa carga neutra, nessa forma metálica, ele tem que receber os elétrons. E o contrário seria um processo de corrosão, né? Um processo de corrosão desses metais, oxidação, ferrugem, né? E daí a gente vai estar usando esse termo oxidação, que é uma reação química mesmo. E daí aqui a gente vê o que? Essa carga aumentar. Antes ela era neutra, nesse caso dos metais, e ela passou a ser carga positiva, formou cátion, né? Então o que acontece daqui para cá? Que a gente já sabe, né? Se é neutro e se formou um cátion, significa que perdeu elétrons, né? Então a gente vai ver isso. Redox é transferência de elétron? Sim. Oxidação tem a perda de elétrons, olha só. A perda de elétrons. Por outro lado, a redução é o processo contrário, ganho de elétrons. Os processos ocorrendo simultaneamente são as reações redox. Então aqui tem vários exemplos, né, de materiais metálicos da forma como conhecemos, todos eles neutros, carga zero. E aqui de onde eles vêm, né? Então aqui de onde vem aquela chapa de ferro, vem aqui, ó, desse minério aqui com óxido de ferro. Aqui nessa substância o ferro tá nesse formato, ó, ferro 3. Então de novo a gente tinha cátion e lá na metalúrgica se formou a carga zero, recebeu elétron. E assim por diante, tá? Aqui, ó, talher de prata, aqui é um exemplo do nitrato de prata, quando a prata está na sua forma catiônica. Aqui, óxido de alumínio, o minério, formam as latinhas de alumínio que são neutras, né? Então, aqui no óxido de alumínio, o alumínio apresenta carga positiva, tá bom? Então, essa alteração de carga, né? A gente já tinha aprendido lá em ligações químicas, é justamente estar perdendo elétron ou ganhando. Agora, nas reações redox, isso acontece simultaneamente.
alguma espécie perde elétron, a outra recebe simultaneamente, isso é uma reação. Então aqui, eu peguei um exemplo da prata, né? Seria prata metálica, e aqui o nitrato de prata, quando a gente coloca em água, né? Ele é um sal, a gente coloca em água e ele fica nesse formato, né? Dissociado. Então fica Ag+, ó, Ag+, então, essa diferença, né? E eu faço essa pergunta, qual que é a diferença dessas formas, né? Vocês já sabem responder, mesmo com os conhecimentos prévios de vocês. A diferença é que esta prata aqui perdeu um elétron, né? Com relação a esta. Aqui tem um exemplo de uma reação redox, quando a gente pega, por exemplo, magnésio, então aqui está representado nesse formato, tá? Magnésio é um metal, então a gente pega lascas de magnésio e uma solução contendo ácido clorídrico, né? Então a gente tem magnésio, ácido clorídrico. Quando a gente coloca um no outro, a gente vê a formação de bolhas. Essas bolhas aqui, ó, tá aqui a flecha, então aqui estão os produtos, é o gás hidrogênio, né? Nem todos os metais reagem dessa forma, tá bom? Mas aqui o que a gente vê acontecer, olha só, o magnésio ele estava nesse formato, magnésio 0, que é metálico. Lá no produto ele tá aqui, ó, ele formou cloreto de magnésio no produto, e aqui para facilitar eu mostrei como ele está aqui no produto, magnésio 2+, que é o cátion de magnésio, né? Então, aconteceu isso aqui, ó, magnésio 0 para magnésio 2+, uma oxidação. Portanto, aqui o magnésio oxidou. Por outro lado, o hidrogênio, aqui do ácido clorídrico, ele era H+. Depois ele se formou H2, ó. 2 desses hidrogênios formou H2, que tem carga 0. Então, aqui ocorreu o contrário do que aconteceu com o magnésio. Aqui diminuiu essa carga, né? Foi de positivo para 0. Então, aqui ocorreu uma redução. Tá aqui a reação de óxido-redução de ambos, tá? E aqui, ó, quando a gente divide, separa eles, né, uma reação redox na sua semi-reação de oxidação e na sua semi-reação de redução. É dessa forma que a gente se refere, tá? Aqui é a reação completa e aqui são as semi-reações. Essa parte vai ser muito importante para a gente começar a estudar e aprofundar nas reações redox. Então aqui esse slide ele tem muita informação, tá? E ao mesmo tempo ele é bem resumido, né? Porque praticamente tudo que vocês precisam saber do nosso estudo aqui, que ainda vai seguir adiante, né? Ele tá nesse slide, né? Então eu recomendo até fazer uma tabelinha com essas informações aqui. Então a oxidação, olha só, a oxidação, como tá aqui, o que acontece? Perde elétrons. Então oxidação perde elétrons. Redução é o contrário, ganha elétrons. Aí olha o que está dizendo, o NOx aumenta. Olha, um termo novo aqui. E na redução o NOx diminui. Vamos lá ver, aqui no exemplo que a gente já viu, oxidação, NOx é essa carga que vocês estão vendo aqui. Então na oxidação ela está aumentando, na redução ela está diminuindo, né? Foi de 1 para 0, diminuiu. Então, aqui, NOx seria essa carga ali em cima, mas ela é muito mais do que isso, tá? O que é esse NOx que a gente vai estar... Eu não vou mais estar me referindo à carga, vou estar me referindo a NOx. O NOx é o número de oxidação. Então, ele é um número que ele vai ter uma carga positiva ou negativa, ou 0, né? Então, ele pode ter carga positiva, negativa ou 0, que indica se um determinado átomo está com deficiência ou com maior quantidade de elétrons numa dada ligação química. Então, o que é isso? Isso aí é muito mais importante a gente ver na prática o que é o NOx, se vocês compreenderem, do que um conceito, né? Então, aqui tem várias reações, tem uma reação completa, que já estava no slide anterior, né? E semi-reações aqui. Então, olha só. Quero que vocês observem. Primeiro essa aqui, ó. Aqui tem a prata 0, formou um cátion, ou seja, ela perdeu elétrons. Onde é que está esse elétron? Tá aqui, ó. Tá? Na semi-reação ele tá aqui. Na reação completa ele vai ser absorvido, ele vai ser utilizado por um outro elemento químico, né? Então tá. Então aqui o NOx, ó, foi de 0 para mais 1. Aumentou o NOx. Aqui, ó.
Esse aqui é NOx 0, esse é NOx 3+, ó. 3+, então é bem importante botar o símbolo, tá? O sinal. Aqui, nesse aqui, eu tô falando que o NOx é 0, tá? Já tá dando a informação, tá? Aqui, o NOx é 0. E com relação a tudo isso que tá aqui, a pergunta é, para íons monoatômicos. Íons monoatômicos é isso aqui, ó. Um íon tem uma carga de um elemento químico só. Então, isso é o íon monatômico, isso é o íon monatômico. Para os íons monatômicos, o NOx é exatamente a carga que você vê, tá bom? Já para as substâncias simples, lembra? É aquela substância formada por um único elemento químico. Isso aí lá no primeiro módulo. Então, aqui, ó, isso aqui é uma substância simples, gás H2 formado apenas por hidrogênio. Isso aqui também é uma substância simples, porque só tem magnésio e não é um íon, né? Carga zero, né? Então, no caso das substâncias simples, olha só, qual que é o NOx do H2 aqui? Né? Do hidrogênio no H2. O NOx é 0. Então, as substâncias simples terão sempre NOx 0. Aqui, então, tem uma tabela que vocês vão poder utilizar para ficar identificando o NOx dos elementos químicos. Então, assim, o que foi dito no slide anterior é que sempre que for substância simples, o NOx é 0. E quando a gente fala em número de oxidação, a gente está falando número de oxidação de um elemento químico. Então, o número de oxidação do hidrogênio, do elemento hidrogênio, no H2 é 0. Tá bom? A gente sempre está falando, não é o NOx de uma substância, é de um elemento químico dentro de uma substância. Então, a gente viu que substância simples, o NOx é 0. Íons é a carga. A carga que foi tudo que a gente viu em todos os slides anteriores. Mas agora, a gente vai estar descobrindo como obter o NOx daqueles elementos químicos que estão dentro de uma substância ou de uma molécula, né? E não está claro pra gente, ele não está explícito, né? Como uma carga aparente, né? Como tá aqui no Ag+, ou ferro 3+. Ele tá como, por exemplo, aqui no HCl, ó. Aqui no HCl, eu que mostrei pra vocês que é H+ e Cl- aqui, né? Que é uma ionização desse ácido. Mas e aí, se eu perguntar qual que é o NOx do hidrogênio no HCl, qual que é o NOx do cloro, tá bom? Então, por isso que essa tabela vai ser importante. Então, olha só, metais alcalinos, família 1A, é importante vocês terem essa tabelinha aqui lá no material de estudo de vocês. Metais alcalinos, família 1A, sempre o NOx vai ser mais 1. Alcalinos terrosos, que é a família 2A, sempre NOx mais 2. Daí esses elementos aqui, ó, esses metais, a prata é NOx mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. E o resto, prof? O resto vai variar. Tudo que não está nessa tabela varia. E mais, podem retirar essa parte dos calcogênios aqui, que a gente não usa muito, tá? E daí, vou apenas chamar atenção para o hidrogênio e para o oxigênio, que vocês vão ver que vai aparecer muito para vocês. Então, o oxigênio, você sempre vai partir da ideia de que o NOx dele é menos 2. E o hidrogênio, mais 1, tá? Então, você tendo essas informações dessa tabela, elimina essa parte do calcogênio, tá? Então, halogênios, família 7A, vai ser menos 1. Todo o resto que não está nessa tabela pode variar. Às vezes você vai encontrar que o NOx é mais 2, como é o caso do ferro, ou mais 3, né? Ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Cobre pode ser 1 mais ou 2 mais, né? E como saber? Sabendo essa tabela aqui, vai te auxiliar a encontrar o NOx desses outros elementos químicos. Então, essa informação, junto com essa última informação aqui, ó, a gente vai poder fazer alguns exercícios para encontrar o NOx de outros elementos. Que informação é essa? Que numa molécula, por exemplo, H2O, né? Tem o NOx do hidrogênio, tem o NOx do oxigênio. O somatório do NOx, ou seja, o NOx da molécula, ele é 0. Tá? Então, o somatório do NOx do hidrogênio e do oxigênio na H2O, na molécula de H2O, é 0. Então, vamos lá. Olha só.
a gente tem vamos partir aqui da esquerda, tá? A gente tem essa substância aqui, ó, H2S2O3, tá bom? Então, você vai pegar essa substância, separar os elementos químicos que tem. Então, O, hidrogênio e enxofre. Aí você vai ver se tem o NOx desses elementos lá na tua tabela anterior. Então, vamos ver, O, H e enxofre. O, tá aqui, menos 2, aí eu coloco aqui do lado, ó. NOx menos 2, só para marcar. Hidrogênio mais 1. Hidrogênio mais 1. Enxofre não está, isso aqui é pra gente tirar daqui, tá? Então, o enxofre ele não é um halogênio, ele não tá na família 7A, ele não tá na família 1A, não tá na família 2A, e ele não tá no restante da tabela. Portanto, o enxofre é o NOx que a gente precisa calcular, que ainda não tá explícito, né? O NOx dele aqui nessa substância. Então, ele vai ser X, tá bom? Aquele que você não encontrar na tabela, ele é X. E aí, a gente vai fazer uma continha, que é muito parecida com uma continha que vocês fizeram para calcular também a massa molar, tá? Um pouquinho parecida. Então, vamos lá. A gente tem 2, olha só. De onde é que vem esse 2? 2 hidrogênios, então a gente vai pegar esse número que tá aqui, que é a quantidade de hidrogênio que tem, multiplicar pelo NOx dele. 2 vezes 1, que tá aqui, 2 vezes 1, mais 3, que é a quantidade de oxigênio, então, 3 vezes o NOx do oxigênio, que é menos 2, e daí bota em parênteses, não esquece, não vão agora errar sinal. Mais, soma de novo, a quantidade de enxofre, que é 2, vezes o NOx, que a gente não sabe é X. Então, olha só, quantidade de hidrogênio multiplica pelo NOx dele, mais quantidade do oxigênio multiplica pelo NOx dele, mais quantidade de enxofre multiplica por X. Igual, como essa molécula inteira, ela não tem carga, a gente vai igualar a zero. Se tivesse uma carga como tem aqui, ó, menos 3, menos 2, a gente iguala a carga. Mas aqui ela é zero, a gente iguala a zero. Então, tudo isso igual a zero. Aí, vamos lá. 2 vezes 1, 2. Menos 6. De onde? 3 vezes menos 2 é menos 6. Tá aqui, ó. Menos 6. Mais 2x. Igual a zero. 2 menos 6 menos 4. Tá aqui, né? Mais 2x, zero. 2x é igual, passa esse menos 4 para o outro lado, positivo. X é igual a 2. Portanto, o NOx do enxofre, aqui no H2S2O3, é mais 2, certo? E aqui segue a mesma coisa para essas duas substâncias, só que agora são íons. Então, a gente vai lá, PO4, né? PO4, 3 menos, e um fosfato. Vamos ver se tem oxigênio e fósforo na tabela. A gente vai na tabela. Oxigênio tem, menos 2. E fósforo tem? Fósforo não tem nada aqui, não tem aqui, também não é halogênio. Não é metal alcalino, não é um metal alcalino terroso, vocês podem usar a tabela periódica para saber melhor. Então, aqui o X. Quando não tá lá na tabela é X. Então, menos 2 é X. Aí, vamos lá. Continha. 4 vezes, ó, o númerozinho aqui de baixo, 4 vezes o menos 2, mais X, porque só tem um fósforo, mais X. Então, a quantidade de oxigênio vezes o NOx mais X. Igual, agora a gente vai colocar carga, ó, não é igual a zero. Aqui foi igual a zero anteriormente, porque essa molécula ela não tem carga. Mas essa aqui tem, ó. Essa tem. Então, a gente vai igualar a carga, ó. Tá aqui, menos 3. Então, vamos lá. 4 vezes menos 2, menos 8, mais X igual a menos 3. Menos 8 passa pra lá, ó. Então, vai ficar menos 3, menos 8 passou, positivo, mais 8. X é igual, menos 3 mais 8 é 5. Então, 5, positivo, né? É o NOx do fósforo aqui, nessa substância aqui. E o mesmo vai acontecer com o carbonato, CO3. De novo, oxigênio está na tabelinha, C, carbono não está na tabelinha. Você vai desenvolver a equação da mesma forma que a gente tem feito e vai encontrar aqui no carbonato o NOx do carbono, ele varia, tá, em cada substância. No carbonato, o NOx do carbono você encontrou que é mais 4, certo? Então, a gente vai parar por aqui,
Vou deixar esse slide para que vocês possam fazer, né, encontrar o NOx de cada elemento químico presente em cada uma dessas substâncias, e tudo isso é um fundamento para quê? Para a gente conseguir entrar lá nas reações químicas e identificar se são reações de oxidorredução. Então, como a gente viu que nas reações de oxidação e de redução ocorre uma alteração do NOx, né? A gente viu as cargas aumentarem ou diminuírem quando a gente estava trabalhando com os metais ali anteriormente, né? Aqui, quando a carga não está explícita, a gente precisa calcular para ver qual que era o NOx do elemento químico antes da reação, qual que é o NOx do elemento químico depois da reação. Teve alteração? A gente viu alterar? Ocorreu oxidorredução. Não alterou, não é oxidorredução. Então, isso aqui é uma base para a gente poder identificar quais são as reações que realmente ocorreu transferência de elétrons.